O filho do bilionário estava há 2 semanas sem comer absolutamente nada. Seu nome era Gabriel. Tinha apenas 8 anos e desde que a mãe havia falecido, ele simplesmente se recusava a colocar qualquer alimento na boca. Médicos, terapeutas, especialistas em luto e psicólogos infantis, todos tentaram de tudo, mas nada funcionava. Até o dia em que chegou Laura, uma faxineira simples, de mãos calejadas e coração enorme, que ninguém imaginava o que seria capaz de fazer. Ela entrou naquela mansão às 7 da manhã, segurando uma sacola de pano com suas poucas roupas e o endereço escrito num papel amassado que guardava no bolso do uniforme recém-comprado com o último dinheiro que tinha. A agência de empregos ligou na noite anterior, dizendo que precisavam urgente de alguém para trabalhar na casa de um empresário bilionário, viúvo, e que o salário era bom. Mas avisaram também que nenhuma funcionária conseguia permanecer mais de 3 dias naquele lugar. Laura não perguntou o motivo, porque não podia se dar ao luxo de recusar trabalho. Tinha contas atrasadas, o aluguel prestes a vencer e uma geladeira praticamente vazia. A porta da mansão foi aberta por uma mulher de expressão cansada e olhar frio. "Você é a nova faxineira?" perguntou sem emoção, examinando Laura de cima a baixo. "Sou sim, me chamo Laura", respondeu educadamente, tirando o boné da cabeça e segurando nas 2 mãos. "Pois entre logo, não temos tempo a perder", disse a mulher, que se apresentou como Helena, a governanta. O hall de entrada era tão grande que Laura se sentiu pequena. O piso de mármore branco refletia a luz do lustre de cristal e uma escadaria de madeira escura se dividia em 2 caminhos no andar de cima. Tudo tinha cheiro de riqueza e limpeza, mas ao mesmo tempo um vazio gelado pairava no ar. Helena começou a explicar com voz seca. "O patrão se chama Augusto Montalban. Ele perdeu a esposa há 2 meses num acidente de helicóptero. Desde então, o filho dele, o pequeno Gabriel, parou de comer, literalmente. Nem um pedaço de pão, nem uma fruta. Água, ele toma só quando imploram." Laura ouvia em silêncio, o coração apertado. Helena continuou. "Já vieram médicos de todos os cantos, nutricionistas, terapeutas, até padres. Nenhum conseguiu resolver. O menino está definhando e o patrão está cada vez mais desesperado. Ele passa o dia fora e quando volta se tranca no escritório, bebendo uísque e olhando pro nada. Você vai cuidar da limpeza geral da casa e ajudar no que for preciso, mas não tente forçar o garoto a comer, porque todas que tentaram desistiram e foram embora chorando." Enquanto caminhavam pelos corredores, Laura observava o luxo absurdo, quadros caros, vasos de flores exóticas, móveis reluzentes. Tudo parecia impecável, mas sem vida. Ela sentia que aquela casa, mesmo cheia de coisas, estava completamente vazia. Subiram as escadas e pararam diante de uma porta branca com uma plaquinha dourada escrita Gabriel. Helena bateu 3 vezes e entrou sem esperar resposta. O quarto era enorme, decorado em tons de azul e branco, cheio de brinquedos caros espalhados, mas todos cobertos por uma fina camada de poeira. No canto, perto da janela, um menino pequeno e pálido estava sentado numa poltrona, vestindo um pijama de algodão. Os olhos fundos e sem brilho encaravam o jardim lá fora, mas pareciam enxergar outro mundo. "Gabriel, essa é a nova faxineira. O nome dela é Laura", disse Helena, forçando um tom de voz doce. O garoto não se moveu, nem piscou. Laura se aproximou devagar, agachando-se ao lado da poltrona. "Oi, Gabriel, é um prazer te conhecer", disse suavemente, com o mesmo tom que usava para falar com crianças assustadas. Nada, nenhuma reação. Era como se ele não existisse naquele quarto. Helena suspirou, balançando a cabeça. "Tá vendo? É assim o tempo todo, não adianta. Ele não responde, não fala, não come, não reage. Já tentaram de tudo." Laura apenas assentiu, mas dentro dela algo dizia que não era o fim daquela história. Passou o resto da manhã limpando os corredores, os quartos vazios e a enorme sala de jantar, onde uma mesa de 12 lugares estava coberta de poeira. Ninguém comia ali há muito tempo. Por volta do meio-dia, Helena levou uma bandeja para o quarto de Gabriel. Sopa fresca, frutas cortadas, suco natural. Voltou 15 minutos depois com a bandeja intocada. "Mais uma tentativa inútil", murmurou. Laura sentiu um nó na garganta. Sabia o que era perder alguém. Tinha perdido o marido 5 anos antes num acidente de trabalho e carregava até hoje a dor muda de
quem não teve tempo de se despedir. Quando Helena saiu para fazer compras à tarde, Laura ficou sozinha na mansão. Terminou de limpar a cozinha e ouviu um barulho fraco vindo do andar de cima. Um som abafado, como se algo tivesse caído. Largou o pano e subiu apressada. A porta do quarto de Gabriel estava entreaberta. Lá dentro, o menino estava ajoelhado no chão, tentando alcançar uma caixa que estava na prateleira mais alta do armário. As mãos tremiam, as pernas mal sustentavam o corpo fraco. "Ei, calma, deixa que eu te ajudo", disse Laura com voz tranquila. Gabriel se virou assustado, o rosto pálido de medo. "Tudo bem, eu não vou te machucar, só quero pegar a caixa para você." Esperou alguns segundos, até que o menino cedeu e abaixou os braços. Laura pegou a caixa bege de cima do armário e a entregou com cuidado. Ele a segurou contra o peito como se fosse um tesouro. Sentou-se de volta na poltrona e abriu devagar. Dentro havia dezenas de fotos. Fotos de uma mulher linda, de cabelos loiros e sorriso largo, abraçada com ele em praias, festas e parques. A mãe dele, Gabriel, olhava cada foto como se tentasse gravar cada detalhe no coração. Laura sentou no chão, perto, sem dizer nada. O menino quebrou o silêncio com um fio de voz rouco. "Ela se foi." "Eu sei, meu amor", respondeu Laura baixinho, "mas eu não quero comer. Se eu comer, eu esqueço dela. E se eu esquecer, é como se ela nunca tivesse existido." Laura segurou as mãos pequenas dele. "Gabriel, você nunca vai esquecer. Nunca. Ela está viva dentro de você. Aqui." Tocou de leve o peito do menino. "E sabe o que eu acho que ela gostaria? Que você vivesse, que comesse, que brincasse, que sorrisse, que você fosse feliz. Porque é isso que as mães mais querem." As lágrimas começaram a cair pelo rosto pálido dele. Laura o abraçou e o menino finalmente chorou. Chorou tudo o que não tinha conseguido por semanas. Minutos se tornaram horas. Quando o pranto cessou, Laura limpou o rosto dele e disse: "Vamos fazer um trato? Só uma colherzinha de sopa hoje. Amanhã a gente conversa mais sobre ela." Gabriel pensou por alguns segundos e assentiu devagar. Desceram juntos. Laura aqueceu um pouco de sopa e colocou na frente dele. O menino tremia, mas levou a colher à boca e engoliu. Devagar, mas conseguiu. "Consegui", sussurrou. "Conseguiu sim, meu amor", disse Laura com os olhos marejados. Naquela noite, quando Helena voltou, encontrou os dois na cozinha. A tigela estava pela metade. Helena levou as mãos ao rosto. "Ele comeu?" "Comeu", respondeu Laura sorrindo. "Foi o primeiro passo." Naquela mesma noite, Augusto chegou da empresa. Estava com o rosto cansado, o paletó pendurado no ombro. Helena o encontrou na sala. "Senhor, o Gabriel comeu." Augusto parou, sem entender. "O quê?" "O seu filho comeu." A nova faxineira, a Laura, conseguiu. Ele deixou cair a pasta que segurava e subiu as escadas correndo. Abriu a porta do quarto. O filho dormia abraçado a um travesseiro, o rosto com um leve tom rosado. O pai se ajoelhou ao lado da cama, com lágrimas silenciosas caindo. Pela primeira vez em meses, sentiu um fio de esperança. Desceu até a cozinha e encontrou Laura lavando a louça. "Você fez o meu filho comer." "Um pouco só", respondeu ela humilde. "Como conseguiu?" "Eu só ouvi ele. Ele precisava ser escutado, não medicado." As palavras acertaram Augusto em cheio. Ele passou a mão pelos cabelos exausto. "Eu não sei mais como ser pai. Ele não precisa de um pai perfeito, só de um presente." Aquelas palavras ficaram ecoando no silêncio da cozinha. Nos dias seguintes, a rotina da casa começou a mudar de um jeito que ninguém imaginava. Gabriel passou a aceitar pequenas porções de comida, uma colher de sopa aqui, um pedaço de pão ali, e aos poucos, a fraqueza que dominava seu corpo foi cedendo lugar a um sopro de vida. Laura preparava as refeições com um carinho que não se ensinava em manual nenhum, colocando o mesmo cuidado de quem cozinha para alguém da própria família. Ela cortava as frutas em formatos divertidos, servia o arroz em pratinhos coloridos e sempre sentava ao lado dele, conversando com paciência, sem pressão. Falava pouco, ouvia muito, e de alguma forma, aquele silêncio acolhedor foi curando o menino, um pedacinho de cada vez. Augusto observava tudo de longe, sem coragem de se aproximar de verdade. Nos primeiros dias, ele só via de relance, parado na porta entreaberta, vendo o filho comer pela primeira vez em semanas. Não dizia nada, mas seus olhos marejavam em silêncio. Durante as noites, ficava acordado no escritório, remoendo a culpa de ter se afastado tanto. Ele tinha se trancado dentro da própria dor e esquecido que o filho ainda precisava de um pai. Mas
Cada gesto de Laura reacendia uma fagulha dentro dele, a lembrança de que ainda havia algo a ser salvo. Certa noite, enquanto lavava as mãos na pia da cozinha, ele criou coragem e subiu até o quarto de Gabriel. Bateu na porta. "Posso entrar?" perguntou com a voz hesitante. O menino olhou para Laura, que estava ao lado, e ela sorriu em sinal de encorajamento. "Pode." Foi a primeira vez que Gabriel respondeu algo diretamente ao pai em quase 2 meses. Augusto se aproximou, devagar, e se sentou no chão, perto da poltrona. "Fiquei sabendo que você comeu um pouco", disse, tentando sorrir. "Um pouquinho", respondeu o garoto, olhando para o chão. "Fiquei muito feliz com isso, meu filho." O menino não respondeu, mas seus olhos encheram de lágrimas. Laura colocou a mão no ombro de Augusto, discretamente. "Ele tem muito o que te contar", disse em tom baixo. O homem respirou fundo e assentiu. Naquela noite, eles ficaram os 3 no quarto, conversando por horas, ou talvez apenas dividindo o silêncio, mas um silêncio leve, diferente, cheio de presença. Nos dias que vieram depois, Augusto começou a chegar mais cedo em casa. Sentava à mesa para jantar com Gabriel e Laura. No começo, falava pouco, mas escutava tudo. Gabriel começou a contar histórias da mãe, de como ela fazia panquecas em formato de estrela, de como cantava desafinado só para fazê-lo rir. Augusto chorava ouvindo, mas não saía da mesa. Laura, por sua vez, se tornou o elo entre eles, firme, paciente, humana. Ela entendia o que era viver o luto, porque também já tinha perdido tudo uma vez, e por isso sabia que a única cura real era o tempo, somado a um toque de amor e presença verdadeira. O tempo passou. Gabriel começou a rir de novo. Primeiro tímido, depois alto, livre, como uma criança deve rir. Voltava a brincar no jardim, a correr, a sujar as mãos de terra, e a casa, que antes parecia um mausoléu, agora tinha barulho de vida. Augusto reparava em tudo, fascinado com o que Laura havia feito sem promessas, sem diplomas, sem discursos, e começou a se perguntar quando exatamente ela tinha deixado de ser apenas uma funcionária. Uma tarde, ele a encontrou na varanda limpando os vidros, o sol batendo no rosto dela e refletindo no pano úmido. "Laura", chamou com a voz baixa. Ela se virou enxugando o suor da testa. "Sim, senhor. Não precisa me chamar de senhor." Ela sorriu de leve. "Velhos hábitos." Augusto se aproximou. "Você devolveu o meu filho para mim. Eu só mostrei que ele ainda tinha um motivo para lutar. E me mostrou que eu ainda tinha um motivo para viver." As palavras ficaram suspensas no ar, densas e verdadeiras. Laura desviou o olhar, sem saber o que responder. Ela nunca quis salvar ninguém. Só queria fazer o seu trabalho, mas de algum jeito acabou curando 2 corações ao mesmo tempo, o de Gabriel e o de Augusto. No final daquela tarde, os 3 se sentaram juntos na mesa da cozinha. Helena observava de longe, em silêncio, com um nó na garganta. A menina magra que chegou com uma sacola de pano e um uniforme gasto tinha feito o impossível, transformar uma mansão fria e silenciosa num lar de verdade. Os meses seguintes trouxeram uma calma que ninguém naquela casa achava que voltaria um dia. Gabriel já acordava com fome, descia as escadas sozinho e sentava-se à mesa esperando o café da manhã que Laura preparava com todo cuidado. Pão quentinho, frutas cortadas e aquele cheiro suave de café espalhado pelo ar. O sorriso tímido dele era o maior presente que ela podia receber. Augusto, por sua vez, começou a trabalhar menos horas, evitando as longas madrugadas trancado no escritório. Agora fazia questão de almoçar em casa sempre que possível, para comer ao lado do filho. O silêncio gelado que antes dominava cada canto foi sendo substituído por risadas, sons de talheres e conversas simples sobre o dia. Helena, a governanta, que antes andava com passos duros e semblante fechado, também havia mudado. Ela já não dava ordens com a mesma rigidez, observava mais, sorria mais. Certa manhã, comentou com Laura: "Sabe, essa casa parecia um cemitério antes de você chegar. Agora parece viva de novo." Laura apenas respondeu com humildade: "Não fui eu. Foi o amor que estava faltando." Numa tarde de domingo, Gabriel apareceu na cozinha com um papel amassado na mão. "Olha o que eu fiz." Era um desenho. Ele, o pai e Laura, todos de mãos dadas no jardim. No canto, em letras grandes e tortas, escreveu: "Minha família." Laura sentiu as lágrimas subirem sem conseguir evitar. Augusto, que passava pelo corredor, parou na porta e ficou observando a cena em silêncio. Foi nesse instante que ele entendeu que algo
algo dentro dele tinha mudado para sempre. Aquele sentimento que tentava negar há semanas, o que crescia devagar, discreto, mas constante, já não podia mais ser escondido. Naquela mesma noite, quando Gabriel já dormia, Augusto desceu até a cozinha e encontrou Laura recolhendo os pratos. A luz suave da luminária deixava o ambiente morno e tranquilo. "Você ainda está acordada?" perguntou, encostando-se no batente da porta. "Estou só terminando de arrumar as coisas. Posso te fazer uma pergunta?" "Claro! Por que você ficou aqui mesmo depois de tudo? Mesmo sabendo que tantas outras desistiram?" Laura se virou, enxugando as mãos no pano. "Porque eu vi nos olhos do seu filho a mesma dor que eu tive quando perdi tudo. E porque eu senti que essa casa ainda podia ser salva." Augusto deu um passo à frente, a voz embargada. Você salvou essa casa, salvou ele e me salvou junto." Ela tentou desviar o olhar, mas ele continuou. "Laura, eu passei anos cercado de pessoas que só se importavam com o que eu tinha, não com quem eu era. E então você apareceu, simples, honesta, sem pedir nada em troca, e me mostrou o que realmente importa." Laura baixou a cabeça sem saber o que responder. "Eu não fiz nada de extraordinário", sussurrou. "Fez sim", respondeu Augusto, aproximando-se mais um pouco. "Fez o que ninguém conseguiu, devolveu a vida ao meu filho e devolveu sentido à minha." O silêncio entre os dois ficou espesso, como se o ar tivesse parado. Laura sentia o coração bater descompassado. "Augusto", começou, mas ele a interrompeu. "Não precisa dizer nada agora. Eu só queria que você soubesse." Nos dias seguintes, o clima na casa ficou diferente. Não de um jeito desconfortável, mas cheio de algo novo, invisível e bom. Os olhares entre Laura e Augusto duravam um pouco mais. Os sorrisos vinham com mais naturalidade. E Gabriel, esperto como era, percebeu antes de todo mundo. Certa tarde, enquanto os três caminhavam pelo jardim, ele segurou na mão de cada um e disse rindo: "Agora vocês dois são meus heróis." Augusto e Laura trocaram um olhar cúmplice, e aquele momento simples pareceu selar algo que palavras nenhuma precisavam explicar. O tempo passou. Gabriel voltou a estudar, a brincar com outras crianças, a sonhar com o futuro. E toda vez que Laura o via correr pelo quintal, com as bochechas coradas e o sorriso aberto, sentia um calor no peito. O tipo de alegria silenciosa que só quem já sofreu demais consegue entender. Mas a vida ainda guardava uma surpresa maior para eles. Numa manhã ensolarada, enquanto o cheiro de bolo saía do forno e a risada de Gabriel ecoava pelo corredor, Augusto apareceu na cozinha com algo nas mãos. Era uma pequena caixinha de veludo azul. Laura olhou sem entender. "Augusto, o que é isso?" Ele se ajoelhou diante dela, com os olhos marejados. "É um agradecimento e um pedido." Ela levou as mãos à boca, incrédula. "Laura, você aceitaria ficar com a gente para sempre? Não como funcionária, como parte da nossa família." Continua. Laura ficou imóvel, o coração batendo tão forte que parecia ecoar dentro da cozinha. Os olhos marejados de Augusto brilhavam com uma sinceridade que não cabia em palavras. "Eu..." tentou dizer, mas a voz falhou. Augusto sorriu de leve. "Você não precisa responder agora. Eu só quero que saiba que nada do que temos aqui teria voltado a existir sem você. Que essa casa só voltou a ser um lar porque você entrou por aquela porta." Ela respirou fundo, tentando conter as lágrimas. "Eu não sei o que dizer. Eu vim pra cá só pra limpar o chão e acabei limpando muito mais do que isso. Limpou o coração da gente", respondeu ele com a voz embargada. Gabriel apareceu no corredor, segurando um carrinho de brinquedo. "Pai, o que está acontecendo?" Augusto se levantou e olhou para o filho. "Nada, campeão. Só estava dizendo para Laura o quanto a gente gosta dela." O menino sorriu. "Mas isso eu já sei faz tempo. Ela é da nossa família." As palavras simples e puras de Gabriel bastaram para que Laura desabasse. Ela se ajoelhou, abraçando o menino com força. "Você é o maior presente que a vida podia me dar. Sabia disso?" "Eu também te amo, Laura", respondeu ele, com o sorriso mais sincero do mundo. Naquele dia, nada mais precisou ser dito. O tempo tratou de colocar tudo no lugar.
lugar. Nos meses seguintes, a casa continuou cheia de risadas, cheiros de comida fresca e pequenas bagunças boas que antes não existiam. Augusto trabalhava menos, Gabriel estudava mais e Laura cuidava deles como se fossem o que sempre foram, sua família. Um ano depois, Augusto organizou um jantar especial. A mesa da sala de jantar, que antes era símbolo de solidão, estava repleta de flores, velas e comida feita com amor. Helena, emocionada, servia o vinho com as mãos trêmulas. Um brinde, disse Augusto, levantando a taça. Há um ano essa casa era fria e vazia. Hoje ela está cheia de vida. E tudo isso porque uma mulher com um coração gigante cruzou nosso caminho. Laura tentou protestar, mas ele continuou. Laura, você entrou aqui como faxineira, mas se tornou o coração da nossa casa. Quero que fique com a gente para sempre, como parte do que somos, como família. As lágrimas escorreram sem que ela conseguisse conter. Gabriel, ao lado, levantou a própria taça com suco de uva e completou. Um brinde à minha mãe do coração. Aquele momento selou o que já era verdade fazia muito tempo. Laura não era mais uma empregada. Era o elo que uniu o que estava quebrado, a presença que devolveu cor ao que antes era cinza e o amor que transformou o impossível em recomeço. Naquela noite, antes de dormir, ela saiu na varanda e olhou para o céu estrelado, sentindo o vento suave tocar o rosto. Fechou os olhos e sussurrou baixinho. Obrigada, Deus, por me trazer para onde eu sempre pertenci. A casa estava viva, repleta de risos, amor e paz. E por fim, tudo o que parecia perdido encontrou o caminho de volta. Se essa história te tocou, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que mais te emocionou, porque histórias assim merecem ser contadas e compartilhadas.